Nessa aula, iremos abordar o tema contratação de pessoas. Vamos iniciar com recrutamento e seleção. Em média, metade das contratações são ineficazes, ou seja, a pessoa contratada não consegue corresponder às expectativas da propriedade agrícola e daí a alta rotatividade de pessoal. E, sem dúvida, essa alta rotatividade espelha a ineficácia do processo de recrutamento e seleção. As consequências da rotatividade normalmente são atreladas ou originadas por salários inadequados. Será? Acompanhem comigo. Quando uma propriedade rural contrata mal, ela paga um custo muito elevado com o processo de recrutamento, seleção, treinamento, baixa produtividade e depois no processo de demissão. A pergunta que eu faço a você é: você sabe quanto custa a rotatividade de pessoal em sua propriedade rural? Vamos lá. Acompanhem aqui quais são os custos que compõem a rotatividade. Custos de recrutamento e seleção. São eles: divulgação de vagas, recrutadores, o tempo que nós perdemos para encontrar as pessoas no mercado, e depois todo o nosso processo de seleção, ou seja, as entrevistas, o recebimento dos candidatos. Tudo isso faz com que, nesse momento, estes dois processos, tanto de recrutamento como seleção, onerem o nosso orçamento. Custos de integração é o segundo item. Custo de integração significa, no momento em que ele entra dentro da nossa propriedade rural, ele precisa conhecer essa propriedade rural, entender qual é a cultura desta propriedade, saber aonde ele pode procurar pessoas que possam ajudá-lo, qual o trabalho que ele vai desenvolver, quem são as pessoas com quem ele vai trabalhar. E aí nós vamos para o terceiro custo, que é o custo do treinamento introdutório. Ou seja, ele vai aprender a fazer a sua atividade. Portanto, nesse treinamento, ainda assim, nós vamos ter lá bastante dificuldade, muitas vezes, em desenvolver a atividade exatamente como nós gostaríamos que fosse. Naquela velocidade, com aquele resultado. Nem sempre isso ocorre já no momento em que esse novo colaborador ingressa dentro das nossas propriedades rurais. Terceiro, custo na produção. Ou seja, perda na produção. Porque, nesse momento, nós vamos ter produtividade abaixo daquela que havia enquanto nós tínhamos alguém dentro desse cargo, desenvolvendo suas atividades já com treinamento, com desenvoltura, com conhecimento, com capacitação, e ainda este não conseguiu ou não está pronto para fazer exatamente como aquele que saiu fazia. Portanto, nós vamos ter perda na nossa produção, muitas vezes até com erros, com desperdícios, que é, muitas vezes, até comum dentro dos novos colaboradores quando chegam para desenvolver suas atividades. E, por último, o custo de desligamento. Portanto, todos os custos legais, fora aqueles custos intangíveis e que nós não conseguimos muitas vezes visualizar, que é o custo do conhecimento, das informações que ele leva para onde ele vai e que, de repente, ele pode disseminar ou pode utilizar em outro local de trabalho onde ele vai se inserir. Portanto, tudo isso deve ser levado em consideração quando nós vamos pensar em contratar uma pessoa. Para amenizar esse custo da rotatividade, é preciso, antes de fazer qualquer processo de contratação, identificar o perfil do colaborador. O colaborador, quando vem à empresa, ele tem dois fatores fundamentais para serem seguidos: as exigências do cargo e a cultura da organização através de seus valores. Por que é importante nós levarmos em consideração, ao definirmos o perfil do nosso colaborador, esses dois conceitos, ou essas duas vertentes, tanto do cargo quanto da cultura? Porque quando nós falamos em extrair o perfil do colaborador das atividades relacionadas ao cargo, nós estamos dizendo que ele deverá ter competências técnicas para executar essas atividades. E quando nós falamos que
que nós precisamos levar em consideração a cultura da organização, nós estamos também levando em consideração as competências comportamentais que o indivíduo traz para conviver dentro dessa nossa propriedade. Portanto, nós muitas vezes imaginamos que um determinado indivíduo, quando vem de uma propriedade rural anterior, que possui uma identidade através da sua cultura organizacional própria, lá ele tem um tipo de comportamento que lhe permite agir dessa forma. Quando ele vem para cá, nem sempre este comportamento é condizente com a nossa cultura organizacional. E aí nós temos uma dicotomia entre a cultura do indivíduo com a cultura da organização. Vamos ver o conceito de cultura organizacional, o que compõe a cultura organizacional. Cultura organizacional é composta de um conjunto de hábitos, crenças, valores, tradições e relacionamentos sociais típicos de cada organização. Cada organização constitui a sua cultura. E quem constitui a cultura de uma organização? São seus proprietários, seus dirigentes, que definem quais são exatamente os valores da cultura da organização que nós queremos constituir e que nós queremos perceber que sedimentem as competências necessárias para que minha propriedade possa ter sucesso, possa estar sempre em evidência no mercado concorrente. Vamos entender, então, a formação dos valores. O que são valores de uma organização? Nada mais são do que normas, princípios, padrões sociais, que são aceitos e mantidos pelos indivíduos quando estão dentro do nosso convívio organizacional. E, a partir daí, criam-se, então, as crenças. Se acreditam ou não naqueles valores que são definidos e que são instituídos dentro da nossa cultura organizacional. Então, são convicções íntimas que o indivíduo tem ou que a empresa tem diante de seus valores. E essas crenças, se não estiverem exatamente alinhadas, mas devem estar muito próximas umas das outras, tanto da empresarial quanto da individual. Tido isso, então, como premissa para o processo de recrutamento, ou para o processo de definição de perfil, levando em consideração tanto a parte técnica, através que nós já vamos ver logo, a questão da definição dos cargos. Então, a parte técnica vem da definição dos cargos e a parte comportamental vem da cultura e dos valores da organização. Vamos começar a trabalhar, então, o processo de recrutamento de pessoas. O que é recrutar pessoas? O que significa processo de recrutamento de pessoas? É o processo de localizar, identificar e atrair candidatos qualificados, capazes de ocupar cargos dentro de uma propriedade rural. O que é preciso para nós buscarmos no mercado pessoas com perfil que efetivamente atenda às nossas exigências? Então, é com base na descrição de cargos que o proprietário rural vai procurar os candidatos certos para fazer as atividades certas no dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre tipos de recrutamento. Ok, já descrevi o cargo e agora eu tenho que buscar pessoas no mercado. Ou seja, buscar pessoas na região para virem trabalhar dentro deste perfil que foi definido através da descrição de cargos e através dos valores da cultura organizacional. Existem dois tipos de recrutamento, o interno e o externo. O recrutamento interno pode ser feito através de promoção, transferência ou promoção com transferência dos indivíduos que já atuam dentro da nossa propriedade rural. Então, se abre determinado tipo de vaga, eu posso colocar alguém que já está lá dentro da nossa propriedade e que, por uma questão de mérito, pode ser promovida e transferida para esse novo cargo. E aí eu vou buscar alguém que possa fazer uma atividade um pouco mais elementar do que aquela que esta pessoa ocupou. E aí, com isso, eu tenho algumas vantagens e algumas desvantagens.
O processo de recrutamento interno, ele é mais econômico, é mais rápido, promove motivação para os empregados. Por quê? Porque as pessoas se sentem parte integrante daquele movimento, daquele processo todo. E eles percebem que estão sendo recompensados pela sua atividade, pelo seu mérito. E realmente estão sendo trazidos para desenvolver uma atividade mais interessante. Quais são as desvantagens do processo de recrutamento interno? Muitas vezes pode gerar conflitos de interesses quando não bem feito. Então, nós precisamos tomar cuidado quando fazemos um recrutamento interno para deixar muito transparente todo o processo. Qual será o critério de recrutamento, por que aquele foi escolhido e não o outro, para que não haja conflitos entre os membros da nossa equipe. Outro tipo de recrutamento é o recrutamento externo. O que é isso? É a busca de candidatos no mercado. Então, eu vou buscar pessoas fora da minha empresa, da minha propriedade, da minha organização, para trabalhar e fazer parte da equipe de trabalho. Quais são as vantagens do recrutamento externo? Trazer sangue novo e novas experiências para dentro da propriedade. Portanto, inovar, criar ideias diferentes que possam agregar valor à nossa propriedade rural. Quais são as desvantagens do recrutamento externo? Ele é mais demorado, seu custo é mais alto, muito mais alto, porque depende de divulgação, depende de tempo, demora para poder chegar à pessoa certa, para nós fazermos toda a definição e análise dos currículos, etc. E muitas vezes pode desmotivar o pessoal interno, porque às vezes as pessoas dizem, puxa vida, era um momento em que eu poderia ter uma nova função, uma nova possibilidade de ascensão de desenvolvimento e, infelizmente, trouxeram alguém de fora. Vamos falar do processo de divulgação do recrutamento interno. Pode ser feito através de memorandos e cartazes, quadros de aviso que possuem a propriedade rural. Ou do recrutamento externo, que nós iremos buscar pessoas no mercado de trabalho ou no mercado da região. E esse mercado nada mais é do que o mercado onde a propriedade rural está colocada. E as fontes de divulgação podem ser através de indicações, ou seja, a divulgação da oportunidade que é dada, muitas vezes, indicações por parentes, por comunidades, por pessoas conhecidas. Então, isso faz um efeito cascata no processo de indicação. Podem também ser divulgados em entidades diversas, como o Sindicato dos Trabalhadores, entidades governamentais como Cine ou escolas. A partir daí, feito então a divulgação do processo de recrutamento, nós vamos passar para o processo de seleção. Para nós falarmos em processo de seleção, é importante nós trabalharmos primeiro o entendimento da composição de uma competência. Todo indivíduo deve possuir competências que sejam condizentes com as exigências das atividades que ele irá desenvolver e dos comportamentos necessários para se manter dentro daquela cultura organizacional. Muito bem. Uma competência, então, é composta pelo conhecimento, pelas habilidades e pelas atitudes que o indivíduo tem para desenvolver suas atividades. Portanto, o conhecimento, ele deve saber aquilo que é necessário para a sua atividade, portanto, ter informações, conceitos. Habilidade significa saber fazer, operacionalizar aquilo que efetivamente ele conhece. E atitudes é saber se colocar, saber ser. Portanto, é a conduta que ele precisa desenvolver diante da atividade que ele vai exercer. Outros dois elementos de uma competência são os valores da cultura organizacional, que estão alinhados a essa cultura, e as entregas, que são os objetivos e metas que o indivíduo precisa cumprir. Então, uma competência é composta por uma chave, ou seja, por conhecimentos, habilidades, atitudes,
valores e entregas. Quando nós vamos fazer avaliação de competências, nós temos que levar em consideração esses 5 fatores, para que nós possamos, então, avaliar as competências técnicas do cargo e as competências comportamentais que fazem parte dos valores da cultura organizacional e também das suas entregas diante dos resultados que são esperados pela organização. Para facilitar a compreensão do conceito de competências, vamos a alguns exemplos. Competências técnicas que estão atreladas à atividade do cargo ou às funções que aquele indivíduo irá desenvolver. Então, nada mais são do que o conhecimento que o indivíduo deverá ter da atividade que ele vai exercer. Esse pode ser um exemplo de competência técnica, conhecimento da atividade. Outro exemplo, competências de gestão. Nós vamos buscar pessoas para ingressarem dentro do nosso quadro de colaboradores e dentro de um cargo de gestão. Que competências ele precisa ter em gestão? Liderança, desenvolvimento de pessoas, tomada de decisão, visão integrada, negociação, ferramentas de gestão de pessoas. Tudo isso faz parte das competências de gestão. E é isso que nós vamos procurar no momento em que iremos selecionar os candidatos para esta oportunidade, para esta vaga. Ainda seguindo no exemplo dessas competências, vamos falar em competências comportamentais. Como exemplo, comunicação, que é um comportamento, relacionamento e trabalho em equipe, iniciativa, foco na qualidade e na excelência, foco no cliente, comprometimento com os resultados e consciência ambiental. Então, vejam, isso são alguns exemplos apenas para ilustrar a concepção ou a conceitualização de uma competência. Vamos para o próximo tópico. Vimos, então, fazendo uma breve retrospectiva do que vimos até agora. Vimos a importância do recrutamento de seleção, para que seja muito bem definido o perfil do colaborador, para que nós possamos encontrar a pessoa certa para o lugar certo. A partir daí, da definição desse perfil, que nós vamos fazê-lo baseado nas competências técnicas e comportamentais. Então, nós iremos divulgar internamente ou externamente, de acordo com o modelo que nós escolhemos, ou o método que nós escolhemos para fazer esse recrutamento. E, posteriormente, então, nós iremos trabalhar com processo de seleção. Esse processo de seleção, ele pode ter alguns instrumentos que nós poderemos utilizar dependendo da oportunidade ou da vaga que nós estamos procurando. Esses instrumentos perpassam por testes escritos, onde nós vamos medir os conhecimentos dos nossos candidatos, testes psicológicos, para analisar a personalidade desses candidatos, simulações práticas para observar as habilidades dos candidatos em determinadas atividades, dinâmicas de grupo para observar as atitudes e comportamentos dos indivíduos e, por fim, a entrevista, que identifica as informações que nós gostaríamos de fazer aos nossos candidatos e também ver de que forma esses candidatos trazem as informações nesse processo. Um outro método que nós também podemos levar em consideração, e que é muito importante, porém menos utilizado nas propriedades rurais, é a dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo, ela visa analisar algumas características dos candidatos, tais como liderança, sociabilidade, iniciativa, comunicabilidade, atitude proativa e espontaneidade. Quando nós queremos avaliar ou queremos identificar comportamentos que se alinhem aos nossos valores organizacionais, como nós falamos anteriormente, de repente se faz necessário trabalhar com um processo utilizando o método, processo de seleção, utilizando o método de dinâmica de grupo. Mas é preciso que se tenham pessoas capacitadas para a aplicação deste método. Muito bem. O método mais aplicado nas propriedades rurais é a entrevista de seleção. Como é que nós devemos conduzir uma entrevista?
Primeiro, fazendo uma pré-seleção dos candidatos, ou seja, lá no recrutamento nós já vimos o currículo, ou já analisamos de onde vem essa pessoa, aonde ela já trabalhou, quem foi que indicou, quais foram as referências que foram dadas dessas pessoas, e aí nós vamos fazer a elaboração de um roteiro dessa entrevista. É importante a elaboração de um roteiro para que nós possamos elaborar perguntas padronizadas para aquele cargo e que possam ser feitas para todas as pessoas que participarem desse processo. Caso contrário, nós não teremos parâmetros para poder medir as respostas que nos foram trazidas pelos nossos candidatos. Se fizermos uma pergunta para um, outra pergunta para outro, nós não teremos parâmetros de critério de seleção. Portanto, a elaboração do roteiro é fundamental. Definir o local da entrevista, para que todos saibam aonde devem se dirigir, preparar o material para essa entrevista. E aí, nós precisamos ter muito claro o que nós desejamos avaliar. Para isso, é importante, muitas vezes, que nós peçamos aos candidatos que eles aprofundem suas respostas e que eles tragam também mais detalhes sobre aquilo que lhe é perguntado. E para isso, muitas vezes, nós também precisamos pedir mais exemplos, quando nós estivermos com dúvidas com relação às respostas que são trazidas pelos nossos candidatos. É importante também nós convidarmos outros colegas para a entrevista, para participar da entrevista. Por quê? Porque é a visão diferenciada da minha que muitas vezes pode me alertar para determinado tipo de resposta ou determinado tipo de comportamento que eu não tenha percebido e que o outro pode, através também da sua experiência no trabalho, me auxiliar no processo de decisão. Então, como conduzir essa entrevista de seleção? Primeiro, quebre o gelo. Quando o candidato chega, não é esse o momento de observar se efetivamente ele tem ou não condições psicológicas para atuar naquele cargo, se ele sabe atuar ou viver sob pressão. Não é nesse momento, porque nesse momento o candidato já está bastante nervoso, por estar buscando uma colocação e principalmente por estar falando com pessoas que estão o avaliando. E uma situação avaliativa, muitas vezes, não é muito agradável. Então, fale primeiro de coisas que não sejam técnicas. Pergunte a ele o que ele gosta de fazer nas horas de folga, pergunte a ele como foi o final de semana, pergunte o que ele já desenvolveu em termos, o que ele desenvolve em termos de lazer. Isso faz com que o candidato se sinta mais relaxado. E essa é a proposta. Aí nós vamos formular as nossas perguntas técnicas. É importante que nós controlemos a entrevista e fazendo algumas anotações, porque nós não temos uma memória tão limpa e tão presente para depois lembrarmos de todas as respostas. Então, avisar a ele que nós vamos fazer algumas anotações, porque vamos, além dele, entrevistar outras pessoas também. Temos que ter atitude de escuta, portanto, quando perguntamos, esperar que o nosso candidato possa nos trazer a resposta, e um autocontrole muito grande, muito presente, porque eu preciso saber como conduzir este processo. Existem 4 etapas que devem ser seguidas na entrevista. A primeira delas é a preparação. Então, é preciso, primeiro, já que nós recebemos as informações do candidato por escrito ou por indicação, é preciso fazer um paralelo entre essas informações com a descrição específica do cargo que nós elaboramos. Portanto, eu preciso ver se efetivamente aquelas informações atendem às exigências do cargo. Segundo, elaborar um roteiro de perguntas. Como nós já citamos anteriormente, é preciso que se trabalhe com um roteiro de perguntas padronizadas, para que eu possa fazer a mesma pergunta a todos os candidatos, e aí ter um parâmetro para poder tomar uma melhor decisão. Após nós termos feito a preparação da nossa entrevista, então nós vamos efetivamente fazer a abertura dela. Vamos praticar, então. Primeiro, tenho que me apresentar de forma afável, ou seja, colocar algumas coisas ao meu respeito, né, dentro da organização, da propriedade, quem eu sou, o que eu faço, para que a pessoa saiba exatamente com quem ela está se relacionando. Fornecer a ele claramente os tópicos que serão discutidos na entrevista e quanto tempo nós ficaremos trabalhando nesse processo de informação. E incentive o candidato a fazer perguntas,
porque isso também nos traz uma certa possibilidade de perceber como que o candidato tem interesse na organização ou nas coisas que a propriedade rural desenvolve, como é todo o processo de cultura dessa propriedade, dos valores dessa propriedade, como é que funciona, qual é o funcionamento do sistema de toda a produção nessa propriedade. Então, nós podemos, através desta colocação de perguntas do candidato, avaliar o nível de interesse que ele tem com relação à sua propriedade rural. E aí nós vamos efetivamente trabalhar com o roteiro, ou seja, com as perguntas definidas, e vamos estimular o nosso candidato a responder essas perguntas. Como que nós vamos fazer isso? Captando informações que ele vai nos trazendo à medida em que nós vamos descrevendo cada pergunta que nos é interessante. Tenha cuidado, não subestime o poder do silêncio de uma entrevista, ou seja, o silêncio pode ajudar o candidato a falar. Muitas vezes nós perguntamos e já esperamos que imediatamente o candidato nos responda. Calma, nem sempre o candidato está pronto para responder aquela pergunta, e nem por isso quer dizer que ele não sabe, ou que ele não fez, ou que ele está mentindo, ou que ele está buscando uma melhor resposta. Mas ele precisa pensar, muitas vezes, naquela pergunta que lhe foi dada e que ele gostaria de responder da melhor forma possível. E aí, por último, ou seja, a última parte de toda esta preparação e de todas essas etapas é a conclusão. Na conclusão, é importante que nós sinalizemos ao nosso candidato que nós estamos terminando a nossa entrevista e sinalizarmos de alguma forma, ou seja, mesmo que seja com uma frase mais ou menos assim: bem, isso responde a todas as minhas perguntas. Obrigada por estar aqui conosco, e informe ao candidato quando e como será dado o retorno para ele com relação à sua aceitação ou não naquele processo. Isso é muito importante. Por quê? Porque o candidato, ele espera um retorno. Quando o candidato está fora do mercado de trabalho, ele tem suas obrigações, e isso tudo faz com que ele busque insistentemente uma colocação o mais rápido possível para ele poder cumprir com suas obrigações, mesmo na parte financeira quanto na parte profissional. E aí, muitas vezes, quando ele não recebe este retorno, ele fica ansioso, porque ele não sabe se efetivamente ainda se já fechou esta vaga ou se ainda vai haver um tempo para que isso aconteça. E ele pode ficar esperando porque gostaria de trabalhar na sua propriedade rural e perde muitas vezes outras oportunidades. Então, por uma questão até de respeito com as pessoas que de alguma forma vieram se candidatar ao nosso processo de seleção, é interessante até para a imagem da nossa propriedade rural que seja lhe dado o retorno deste processo. Quando e onde será feito isso? Terminamos, então, a nossa aula sobre recrutamento, seleção, competências que são necessárias para o bom funcionamento de um processo de atração e de contratação de pessoas nas nossas propriedades rurais. Se seguirmos esses passos, com certeza, nós diminuiremos drasticamente o custo da rotatividade, que nos traz aí uma preocupação bastante grande com relação ao custo de pessoal nas nossas propriedades. Obrigada, eu agradeço a participação de todos, espero que todos possam ter tido aí algumas informações inerentes à gestão de pessoas e que possam auxiliá-los nesse processo de contratação.